Então, queridos, nós vamos, neste momento, meditar na palavra. Já está aí projetado. Eu peço a vocês que estejam atentos. É apenas um versículo, um tema muito sugestivo: morte e ressurreição de Cristo. E nosso texto é Romanos, capítulo 4, verso 25, o versículo que encerra o capítulo 4, e que nos diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Irmãos e irmãs, na noite deste dia, nós vamos meditar sobre esse tema tão importante, a morte e a ressurreição de Cristo. E a carta aos Romanos, cujo eu li para vocês e com vocês, esse versículo 25 do capítulo 4, essa carta aos Romanos, ela é considerada a mais profunda, teologicamente falando, de todas as cartas escritas pelo apóstolo Paulo. E olhe que o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo, a carta aos Efésios, que é uma carta riquíssima, teologicamente falando. Mas das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, nenhuma, de fato, compara-se em profundidade teológica com a carta aos Romanos. O apóstolo Paulo escreveu essa missiva entre os anos 57 ou 58, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, entre os anos 57 e 58, após Jesus ter sido crucificado, sepultado, mas ressuscitado ao terceiro dia, o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Quando nós lemos o texto e procuramos colocá-lo dentro de um aspecto maior da Escritura Sagrada, ampliando o leque teologicamente falando, nós percebemos que o versículo nos ensina 4 verdades fundamentais para a vida cristã. E aqui, uma nota de rodapé, uma observação. Para não ficar muito exaustivo, eu vou falar de 2 aspectos, 2 ensinamentos do versículo. E aí, na semana que vem, a gente conclui, se Deus assim permitir. Hoje, se o versículo tem 4 ensinamentos e eu vou dividir, o primeiro que eu comento nesta noite é o seguinte: Jesus foi entregue por Deus para morrer. A priori você pode pensar, pastor, algo simples. Mas nem todos têm essa percepção. Nota, eu estou afirmando que Jesus foi entregue pelo próprio Deus para morrer. Sim, irmãos e irmãs, note que o texto nos diz assim: o qual foi entregue. O qual foi entregue. E é claro que o apóstolo está se referindo a Jesus Cristo. Embora aí não apareça o nome de Cristo, mas quando Paulo diz assim, o qual, ele está se referindo a Cristo Jesus. Ele está dizendo, Jesus foi entregue. Todavia, Jesus foi entregue por quem e para quê? É sobre isso que eu expliquei logo no início. Se você ler apenas o versículo, você não vai colher essas informações, mas se você então ampliar num contexto maior, teologicamente falando, você vai aprender, e eu também, nós aprenderemos que Jesus foi entregue por alguém e para um propósito específico. E aqui eu estou afirmando, o qual foi entregue. Quando nós estudamos as Escrituras Sagradas, nós percebemos que ele foi entregue pelo próprio Deus para morrer. Quando nós estudamos atentamente sobre esse assunto,
nós descobrimos que, entre outras coisas, uma das informações mais preciosas que a Bíblia ela nos traz é que a morte de Jesus ela foi planejada por Deus desde o início. O sacrifício de Jesus foi planejado por Deus. Daí eu estou afirmando que ele foi entregue por Deus para morrer. Jesus foi entregue para morrer. E foi o próprio Deus que o entregou. E é isso mesmo, irmãos e irmãs. Deus, ele decretou, antes da fundação do mundo, que ele entregaria seu filho para ser crucificado. Sendo assim, a crucificação de Jesus não foi um acidente. Nem muito menos um ato que pegou Deus de surpresa. Isto porque foi tudo organizadamente preparado pelo próprio Deus. Se não ouçamos a profecia de Isaías 53:10, a parte A, quando o profeta, profetizando sobre o sacrifício de Jesus, em Isaías 53:10, a parte A, Isaías profetizou dizendo: fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Notem, o profeta Isaías está profetizando aproximadamente uns 700 anos antes de Jesus nascer, e ele já estava ali então afirmando que Deus tinha um plano, um propósito, um desígnio, e que esse plano, fazia parte desse plano, que o Filho dele, o Senhor Jesus Cristo, fosse entregue à morte, e ali fosse esmagado, e ali ele sofresse dores inexplicáveis. A Bíblia de Genebra, uma Bíblia que nós usamos aqui com muita frequência, a Bíblia de Genebra, comentando esse versículo, ela diz assim: Cristo Jesus foi entregue à morte pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então o autor foi muito feliz, porque é exatamente isto. Cristo Jesus foi entregue à morte pela presciência de Deus, pelo desígnio de Deus, pela vontade de Deus. Ou seja, na mente santa, na mente sábia, na mente perfeita de Deus, Cristo foi morto antes mesmo da criação do mundo. É o que nós encontramos escrito em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, a parte B do versículo, quando João escreveu assim: são eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. É claro que nós sabemos, Jesus foi morto, historicamente, em um determinado momento. Mas na mente de Deus, ou seja, no plano de Deus, tudo já estava organizado, tudo já estava planejado, inclusive o sacrifício do Filho. Daí então João escrever que o Cordeiro foi morto antes da criação do mundo, significando, na mente do próprio Deus, ele já sabia e tinha determinado que ele iria enviar o Filho, o entregando para ser crucificado, para ser morto. Sendo assim, irmãos e irmãs, algo que temos que sempre ter em mente é que Jesus, em todo momento da vida dele nesta terra, Jesus, ele sempre teve plena consciência dos planos do Senhor sobre a sua crucificação. O Senhor Jesus, ele tinha plena consciência de tudo que ele iria enfrentar. Ele já sabia da via dolorosa. Se não ouçamos o que escreveu o evangelista Mateus, no seu evangelho, no capítulo 26, verso 39, que diz assim: ele, e ele aqui é Cristo, ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou, dizendo assim: meu Pai,
Se possível, afaste de mim este cálice. Contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Isto nos ensina o seguinte, irmãos e irmãs. Jesus sabia exatamente tudo que estava reservado para ele sofrer. Notem, aqui, quando esse texto aconteceu, é o que nós chamamos, e foi comemorado na quinta-feira, é a quinta-feira. Aqui Jesus está orando de maneira angustiante. Está próximo dele ser, então, preso. Está próximo dele ser julgado injustamente. Está próximo dele ser condenado. Está próximo de tudo aquilo que o Pai tinha preparado para ele acontecer exatamente na vida dele. E Jesus tinha plena consciência. Por isso que ele ora angustiadamente, dizendo: se possível, passa de mim este cálice. O cálice aqui é todo o sofrimento que ele estava enfrentando já da partir daquele momento, culminando com o derramamento da ira de Deus caindo sobre ele na cruz do Calvário, recebendo ali, tomando todo o cálice da ira de Deus. E a ira de Deus cai sobre ele por causa dos nossos pecados. Então Jesus, ele foi entregue pelo próprio Deus para morrer. É o primeiro ensinamento que nós temos aqui. O qual foi entregue? Quem o entregou? O próprio Deus. Para quê? Para morrer. Okay. A pergunta que não quer calar é a seguinte. Jesus orou, né, e disse claramente: se possível, passa de mim este cálice. A pergunta que não quer calar é: qual a vontade que prevaleceu? Naquele momento específico, o Jesus homem, o Jesus humano, ele está lá clamando e dizendo: se possível, passa. Mas não era possível. Porque Deus não muda, Deus não retrocede, Deus não se arrepende nesse aspecto do seu decreto. Havia decretado, havia planejado, Deus não ia agora recuar. Ao contrário, Deus fortaleceu o seu Filho. Ao final de tudo isto, aparecem anjos que consolam Jesus. O cálice não é tirado, ele vai ter que beber, mas ele é fortalecido para enfrentar toda aquela situação adversa que ele tinha que passar. A vontade de Deus sempre prevalece sobre a vontade humana, queridos. Mas voltando à profecia de Isaías, ainda no capítulo 53, no versículo 7, Isaías disse: ele, e ele aqui é o Cristo, Jesus, ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca. E aqui mais uma vez, eu faço menção ao comentário na Bíblia de Genebra sobre esse versículo que diz assim: Jesus Cristo foi verdadeiramente o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo foi verdadeiramente o Cordeiro de Deus, pois se submeteu à morte de maneira obediente e silenciosa. Em todo o processo, ele se submete de forma obediente e silenciosa. Sendo assim, a Escritura Sagrada, claro, ela está correta quando ela nos diz agora através do evangelista João. No capítulo 1, verso 29 do Evangelho de João, diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, ouçam as palavras de João, ele disse: vejam, chamando a atenção de todos que estavam ali, vejam
E aí, possivelmente, todo mundo próximo de João passa a olhar. E João, então, continua, olhando para Jesus. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João entende corretamente e faz a conexão entre Jesus e a profecia de Isaías. Ele diz, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui tem uma observação interessante, irmãos. Os estudiosos, eles dizem que Cordeiro, aqui nesse contexto escrito por João, pode estar se referindo tanto ao Cordeiro como sendo servo sofredor, conectado diretamente com a profecia de Isaías, como também como Cordeiro Pascal, melhor dizendo. O Cordeiro, aquele sim que desde o início, lá no livro do Êxodo, quando Deus estava para tirar o seu povo de maneira poderosa das garras do Egito, que estava oprimindo o povo de Deus, Senhor Deus vem e então dá uma lei dizendo, olha, que um cordeiro seja morto, que vocês peguem o sangue, e vocês então passam esse sangue na porta da casa. E então, toda casa onde houver o sangue desse cordeiro, não vai haver nenhuma morte. O anjo da morte, o anjo vingador passará, mas uma vez tendo sangue, ninguém morrerá. E aqueles que obedeceram, todos foram livres. Aqueles que desobedeceram, os israelitas, o povo que estava ali no Egito, que não era o povo de Deus, que não receberam essa promessa, nós sabemos quando lemos no livro de Êxodo, à meia-noite. Então, houve ali uma mortandade tremenda. Primogênito de toda a família, inclusive do faraó, morreu. Mas o povo de Deus foi abençoado por causa do sangue do Cordeiro, colocado ali. E uma vez eles libertos, eles receberam a incumbência de sempre, há quem diga no mês de abril exatamente, não é? Exatamente no dia 14, isso aí é uma questão histórica, mas o certo é, eles tinham que sempre, para lembrar do livramento do Senhor dado no Egito, eles tinham sempre que reunir as famílias, matar um cordeiro e celebrar a Páscoa. E nós sabemos muito bem, queridos, que na primeira Páscoa, um cordeiro literal foi morto, um cordeiro literal. Para que através do sangue desse cordeiro, que tipificava para o perfeito Cordeiro de Deus, através do sangue daquele cordeiro colocado na porta, o povo de Deus fosse livre da morte. Na última Páscoa, não foi um cordeiro literal que foi morto, foi o próprio Filho de Deus, ele foi entregue à morte. E o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, é o Cordeiro de Deus, que então ali, na última Páscoa, para nós cristãos, porque a partir daquele momento, Jesus institui a ceia do Senhor, e não é mais necessário que nenhum cordeiro literal seja morto, porque todas as figuras agora se cumprem no perfeito Cordeiro que é Cristo Jesus, que dá a sua vida, que é entregue por Deus e que é pregado lá na cruz, derramando o seu sangue, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Seja livre da condenação eterna. Então, queridos, aqui cabe uma aplicação. Meus irmãos, minhas irmãs, Jesus, ele se submeteu voluntariamente, se submeteu sem reclamar à vontade de Deus. Ele não reclamou. Jesus é o Cordeiro de Deus e aí voluntariamente, obedientemente, ele se sujeita à vontade de Deus. E a pergunta que eu faço para nós, aqui presentes, para os que estão nos assistindo, para aqueles que estão nos ouvindo aqui na nossa vizinhança, e nós, irmãos e irmãs, e nós estamos aceitando a vontade de Deus para as nossas vidas.
Nós estamos aceitando a vontade de Deus para as nossas vidas, principalmente quando essa vontade é que passemos por situações dolorosas. Como é que nós estamos reagindo? Jesus estava plenamente convicto de tudo que o aguardava. Mas como Cordeiro de Deus, ele obedientemente, sem reclamar, ele passa pela via dolorosa. Ele vai até o final. Ele não reclama, ele não murmura. Ele ora, como homem que era. Orou. Mas uma vez que Deus disse, não há outra possibilidade, o plano será mantido. Ele segue o plano até o final. E eu e você, e nós, estamos nos submetendo à vontade de Deus, quando de repente a vontade de Deus para nós, ela não é sorridente, ela é carrancuda na sua providência. Ela não é algo que faz a gente pular, festejar, dar uma festinha em casa. Ela é algo que faz você, às vezes, dobrar os joelhos e chorar. Ela é algo que faz você fazer perguntas e não ter respostas. Como eu e você estamos reagindo quando a vontade de Deus é assim para nós? Que possamos imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda que em oração o Senhor não mude essa vontade para nós e diga, não, vai ter que ir até o final. Que possamos ir obedientemente, silenciosamente, na dependência do Senhor. Sim, meus irmãos, minhas irmãs, vimos então neste primeiro ponto que Jesus foi entregue por Deus para morrer. Isso ficou claro. Ele foi entregue por Deus para morrer. Dito isto, vamos avançar para o segundo e último desta noite. Jesus foi entregue por Deus para morrer por causa dos nossos pecados. Porque, ok, pastor, ele foi entregue para morrer, mas qual o objetivo? Por quê? Por que Deus fez isso? Então, Deus o entregou para ser crucificado com um propósito, por causa dos nossos pecados. E aqui, eu faço uma pergunta e não espero uma resposta audível, responda no seu coração. Vocês já pararam para refletir sobre essa pergunta? Por que Deus entregou seu filho para ser morto, para ser crucificado? Por quê? E a resposta eu já dei. Por causa da nossa desobediência à sua santa lei, irmãos. Em outras palavras, por causa dos meus, dos teus, dos nossos pecados. Sendo assim, irmãos e irmãs, aos que nos assistem, as Escrituras Sagradas ensinam que todos nós, sem exceção, todos nós somos pecadores e, como consequência, merecedores da punição eterna. Todos nós merecemos a punição eterna. Há um teólogo contemporâneo que ele disse o seguinte, em um dos seus livros, nenhum pecado na história do mundo ficará sem punição. Nenhum pecado na história do mundo ficará sem punição. Ou será punido em Cristo, ou será punido no inferno. O que ele quer dizer é o seguinte, se você crê em Cristo, se você então entender que Jesus foi entregue para morrer, e foi entregue para morrer por causa do seu pecado, da sua desobediência, e você humildemente, e você então arrependido, você voltasse para Deus, confessando que você é indigno, imerecedor, que você é um trapo da imundícia, espiritualmente falando, mas que você então confia em Cristo para a sua salvação. O seu pecado não será mais punido no inferno, no sentido de você ir para lá, porque o seu pecado foi pago na cruz do Calvário, na pessoa do Filho de Deus. E aí então, você é perdoado. E como vamos ver na próxima semana, se Deus permitir, você é justificado, porque foi para isso também que ele morreu.
para a nossa justificação. E antecipando, justificação é uma declaração diante do tribunal de Deus que você está perdoado. Então Deus olha para você e Deus então declara: eu lhe perdoo, não pelos seus méritos, não pela sua bondade, porque nada disso você possui, mas porque você está confiando exclusivamente no sacrifício do Cordeiro, que foi morto para tirar o pecado de todo aquele que nele crê. E se você crê nele, o seu pecado é tirado. E aí então você está abençoado, e o seu pecado não será mais punido lá no inferno. Por quê? Porque você crê em Cristo, e aí crendo em Cristo, o seu lugar é no céu, o seu lugar não é no inferno. Ouçamos as palavras do apóstolo Paulo, irmãos, quando ele escreve anteriormente. Se nós estamos analisando o capítulo 4 de Romanos, verso 25, no capítulo 3, verso 23, também de Romanos, o apóstolo Paulo escreveu: pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Notem, não há uma exceção. Todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus. Sendo assim, nós que somos descendentes de Adão e Eva, nós somos herdeiros do pecado deles. Quando Adão e Eva pecaram, desobedeceram, levaram consigo toda a humanidade. E aí sobre isso, a nossa confissão de fé, ela declara o seguinte: os nossos primeiros pais, Adão e Eva, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, eles pecaram comendo do fruto proibido. Todos nós já ouvimos ou lemos, né? No livro do Gênesis. E aí, quais são as consequências da queda, do pecado de Adão e Eva? A confissão de fé continua dizendo assim: sendo eles, Adão e Eva, o tronco de toda a humanidade, ou seja, a origem de toda a humanidade, o delito de seus pecados foi imputado a seus filhos. E a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que deles procedem por geração ordinária. Significando que nós somos filhos de Adão e Eva. É de lá que a gente veio. E aí, então, somos pecadores. Eles são o tronco, a origem. E aí, nós herdamos esse pecado. Sendo assim, irmãos e irmãs, que todos nós herdamos a natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, eu penso, não existe nenhuma dúvida entre nós. Porém, temos que compreender que o preço cobrado pelo pecado é altíssimo. Porque você até encontra pessoas admitindo e dizendo: não, pastor, eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que eu sou pecador, mas ele não tem noção do preço e da gravidade do que significa ser pecador. Ele acha que tudo bem, sou pecador, todos nós somos, mas não tem noção da gravidade do que significa ser pecador, do preço que é cobrado pelo pecado. O preço cobrado pelo pecado não é outro, senão a morte. Portanto, para pagar esse valor altíssimo, Deus providenciou um Redentor para morrer em nosso lugar. Porque nós vamos morrer um dia, se Jesus Cristo não voltar. Porque nós somos pecadores. Porque a morte existe, ela é tão terrível, por causa do pecado. O preço pelo pecado, o preço que o pecado cobra é a morte. Daí então, só uma pessoa tendo que vir perfeitamente, vivendo a vontade de Deus plenamente, honrando a Deus cabalmente, cumprindo todos os mandamentos. E aí então, sim, passando pela morte, mas passando por ela de maneira injusta. Só alguém nessas condições, para vencê-la, foi o que Jesus fez.
Jesus veio, designado por Deus, e então viveu a sua vida perfeita. Ativamente ele obedece à lei de Deus. Passivamente ele se sujeita às consequências de uma obediência perfeita, que gera inveja, que gera ira, que gera discórdia nos pecadores, que então o crucificam de maneira injusta. E ele então vai à cruz. Mas ele não é vencido pela morte, ao contrário, ele vence a morte, porque ele não pecou. E uma vez que ele morre, ele ressuscita ao terceiro dia para a glória de Deus Pai. E assim então vence o nosso maior inimigo, que é a morte. E todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá, porque irá ressuscitar no último dia para a glória de Deus Pai. A morte para nós não é o final. Não é o final. Ela é uma consequência dessa vida, mas não é o final da história para o cristão. Então, irmãos, a nossa confissão de fé ainda diz o seguinte: aprove a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem, o cabeça e o salvador de sua igreja. E deu-lhe desde toda a eternidade um povo para ser sua semente e para, no tempo devido, por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Então, querido, tudo estava organizadamente na mente do Senhor Deus. Nada foi feito aleatoriamente. Para Deus não há acaso, sorte ou azar. Para Deus há uma santa providência que está em curso. Ele é perfeito. Inclusive, enviando o seu Filho para morrer. Entregou ele para morrer por causa dos nossos pecados. E antes de concluir este tópico, e consequentemente a palavra desta noite, Romanos 6, 23, vai dizer: pois o salário do pecado é a morte. Notem, o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aqui eu caminho para o final com outra aplicação. Você, meu querido, minha querida, você que me assiste, você já entregou a sua vida a Cristo? Você realmente já entregou a sua vida a Jesus? Saiba que somente Jesus pode salvar você da condenação do pecado. Somente Jesus pode salvar o pecador, a pecadora. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12, diz: não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Não há, irmãos. Só Jesus Cristo. Nesse aspecto, muitos não gostam do cristianismo, porque de fato ele é exclusivo, ele é absoluto, ele não abre exceções. Não há salvação em nenhum outro. Jesus é o Cordeiro de Deus, como disse João, que tira o pecado do mundo. Não significando que todo mundo será salvo, mas que em todo mundo apenas Jesus é o Salvador. Por isso que a igreja se empenha, abrindo aqui um parênteses, em obra missionária, para levar o evangelho a todas as nações, porque só Jesus é o Salvador. Então, devemos levar o nome de Jesus ao máximo que a gente puder, porque fora dele não há salvação. Não há a possibilidade de ser salvo fora de Jesus. E aí,
O nome de Jesus é a única esperança para a cura espiritual da humanidade. O grande problema da humanidade, irmãos, não é a violência. O grande problema da humanidade não é a fome. Isso são consequências. O grande problema da humanidade é o pecado. É o que nós chamamos em teologia de depravação total do homem. É a sua natureza corrupta. É o homem inclinado para a desobediência. Então, somente Jesus é a esperança para a cura espiritual da humanidade. Fora dele não há salvação. Em outras palavras, essa confiança total, exclusiva no nome de Cristo para a salvação é o ensinamento claro do próprio Jesus, como também de todo o Novo Testamento. Você não vai encontrar outro. É Ele, é Ele, é Ele. Ele é o caminho. Ele é a porta. Ele é o único nome. Ele é o único mediador. Ele é o Salvador. O Cordeiro de Deus. O sentido da nossa Páscoa. Para nós, o sentido da Páscoa é Cristo Jesus. Morto, ressuscitado, sentado à destra de Deus, e voltará no dia designado por Deus que ninguém sabe. Sendo assim, Jesus foi entregue pelo próprio Deus para morrer pelos nossos pecados, irmãos. Todavia, não foi somente isso que aconteceu. Isto porque Jesus Cristo venceu a morte por meio da ressurreição. Mas, sobre esse assunto, a ressurreição, consequentemente a justificação, que é o que vem na sequência no versículo, sobre esse assunto comentarei na próxima mensagem, se Deus quiser. Por hoje, pararemos por aqui, para não ficar uma exposição muito longa, conforme eu disse na introdução. Uma exposição, quiçá, cansativa. Sendo assim, aprendemos que Jesus Cristo foi entregue por Deus para morrer no nosso lugar. Resumindo, ele foi crucificado por vontade de Deus, por causa dos nossos pecados. Crucificado por vontade de Deus, por causa dos nossos pecados. Então, a minha oração é que você que já entregou a sua vida a Cristo, viva uma vida de gratidão a Ele. Tudo que você tiver que fazer, que não seja por obrigação, mas seja por gratidão a Ele. Gratidão pelo que Ele fez lá na cruz por você. Tudo que Ele lhe pedir para fazer, que Ele não encontre no seu coração e no meu um espírito de tenho que fazer, afinal, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, não, não. Mas que possamos andar, seguir a Ele, de forma agradecida, por Ele ter ido à cruz, por vontade de Deus, para perdoar os meus e os teus pecados, através da sua morte lá na cruz. E você, querido, querida, aqui presente ou assistindo, que ainda não deu esse passo de fé, a minha oração é que o Espírito Santo use essas simples palavras, essas pobres palavras, deste que vos fala, e aplique no seu coração, e você saia daqui decidido, decidida, a entregar a sua vida a Cristo, e andar em aliança com Ele, para o resto dos seus dias, neste mundo, nesta terra. Deus abençoe, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, hoje é uma noite onde se comemora a Páscoa. Mas para nós, ó Deus, a Páscoa só faz sentido porque nós cremos que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus deu a vida em nosso lugar. Jesus cumpriu aquilo que acontecia na antiga aliança.
Ele foi lá, Senhor, designado por ti mesmo, que entregou ele para ser morto. E entregou ele para ser morto, para nos salvar, por causa dos nossos pecados. Então, ó Deus, muito obrigado em nome de Jesus. Aplique esta palavra de maneira eficaz em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém